Olá, meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta holístico e vou estar conversando hoje sobre saúde e equilíbrio, dando uma visão geral do que é equilíbrio e da importância dele na sua saúde. A saúde basicamente é equilíbrio. Então, o que é a nossa proposta? A gente pode construir um corpo saudável. Saúde é o que? Algo que se cultiva. A gente vai construindo um corpo gradativamente, ou saudável, ou destruindo a saúde gradativamente. Então é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas vão lentamente destruindo a sua saúde, destruindo o seu corpo, e aí depois falam que a culpa é da idade. Aí o problema maior é que o ser humano pratica uma vida de autodestruição, de inconsciência. Ele não tem muita consciência, muito interesse se aquilo está fazendo mal ou não, se o estilo de vida dele é desarmônico, e vai levando. Se os resultados não são imediatos, ele vai simplesmente tocando o bonde, e aí a bomba estoura, depois de muitos anos. O nosso conceito de vida saudável, de construir um corpo saudável, é de viver sem adoecimentos, ou com um mínimo de adoecimentos possíveis, passando anos e anos sem ter uma gripe, uma dorzinha de garganta. Isso é uma vida saudável. E nós podemos o quê? Reduzir o envelhecimento. Nesse processo nós vamos reduzir o envelhecimento e revitalizar o corpo. Aí a questão do reduzir o envelhecimento e da revitalização entra no outro aspecto que a gente vai conversar no outro vídeo, que não está bem na questão do equilíbrio, mas da vitalidade. Ou seja, a saúde ela é dependente de dois aspectos, equilíbrio e vitalidade. O ponto principal é o equilíbrio, que a gente vai estar comentando aqui agora. A vitalidade é muito importante, mas não é ela quem gera os nossos problemas de saúde. Os problemas de saúde são dados pela perda do equilíbrio. Então, o que é saúde? Saúde é um estado de equilíbrio. Por exemplo, quando você vai medir a pressão, a pressão pode estar alta ou pode estar baixa, ou pode estar normal. Normal é o ponto de equilíbrio. Se ela está alta ou baixa, quer dizer que você saiu do estado de equilíbrio. E aquilo vai se prolongar e acaba virando uma doença. Por enquanto, ela é só um padrão de desarmonia. Uma pressão alta, uma pressão baixa, mas com o passar do tempo vira realmente uma doença. Então o que importa aí? Estar no ponto de equilíbrio. E se você for observar, pegar um exame laboratorial, tudo tem um ponto de equilíbrio. Você pega a glicose, células sanguíneas, hormônios, tudo. Tem lá a faixa. Acima de tanto ou abaixo de tanto está fora do valor de referência. O valor de referência é uma faixa, com o valor máximo e o valor mínimo. Que aquilo ali é o equilíbrio. É o ponto ou a faixa de equilíbrio. Então quando você vive dentro da faixa de equilíbrio, você vive com saúde. Aparentemente tudo bem. Vamos então abrir um pouquinho mais esse conceito. As pessoas acham então, eu vou no médico, ver se está tudo dentro do equilíbrio, se não tiver eu tomo um remedinho, mas a coisa não é por aí. Então a gente tem vários tipos de desequilíbrios. Você tem os desequilíbrios agudos, ou que são grandes e repentinos, um desequilíbrio muito forte que vem de uma só vez. Por exemplo, uma invasão de bactérias no seu corpo, então aquilo desequilibra o seu corpo rapidamente. Ou um desequilíbrio crônico, que é lento e prolongado, que vai vindo devagarzinho. Por exemplo, tem uma infecçãozinha urinária que está lá escondida, que fica tempos e tempos sem se manifestar. Há anos lá, às vezes, incubada, como se diz. Mas é um desequilíbrio. Quando você usa substâncias químicas, como os medicamentos, por exemplo, para restaurar esse equilíbrio que você saiu, o que você está fazendo? Você está introduzindo uma substância que vai simplesmente suprimir um sintoma. Ela é sintomática, é o que se diz. O princípio da alopatia é um princípio sintomático. Porque ele introduz no corpo uma substância que o corpo não está produzindo, ou está produzindo em pequena quantidade. Então,
Se você está lá com pouco hormônio, o hormônio da tireoide seu está baixo, você toma o hormônio, a tiroxina, né? E aí seu hormônio vai ficar normal, mas o que ele está simplesmente é introduzindo uma substância que o seu corpo está produzindo em baixa quantidade. Né? Ele não está resolvendo o problema que a sua tireoide não está produzindo hormônio. E ela vai continuar sem produzir hormônio, e vai produzir menos ainda. Quanto mais se introduzir hormônio, mais preguiçosa ela fica. Né? Então, o que acontece com essas substâncias químicas é que raramente elas atuam no desequilíbrio. Elas estão normalmente suprimindo aquele sintoma. Não é que não melhore, você melhora, mas ela não está indo na causa. Então eu posso, se a minha tireoide está desequilibrada, eu vou tomar medicamento para fazer o que a tireoide não está fazendo. Né? Em alguns casos, por exemplo, como a tireoide, o médico diz, é medicamento de uso contínuo, isso quer dizer que você vai tomar remédio para o resto da vida. E aí você já pode desconfiar logo. Medicamento para pressão, diabetes, né, hormônios para o resto da vida, isso aí está só suprimindo sintoma. Ele está introduzindo algo que o seu corpo não produz. Né? Então, o que acontece? O desequilíbrio está lá. E lá ele vai continuar e pode ir aumentando, porque você não está trabalhando a origem do desequilíbrio. Você está só aliviando o sintoma. E aí, continua minha vidinha ótima, maravilhosa, mas o problema continua lá. E algum dia ele pode complicar mais, né? Pode se virar a outros problemas. Na MTC, na medicina tradicional chinesa, como que a gente enxerga? Né? O conceito de saúde é todo baseado no princípio de equilíbrio. Né? Todas as doenças são definidas por um padrão de desarmonia que reflete o desequilíbrio. Por exemplo, uma deficiência do yin do rim, ou então uma deficiência do yang do rim. Então você tem uma deficiência do yin do rim, vai te dar um sintoma, a deficiência do yang do rim vai te dar um outro conjunto de sintomas. Né? Dor lombar, né? Fraqueza, etc. E tal. Então, cada um tem um conjunto. Mas ele é definido como há uma deficiência de uma polarização, ou do yin ou do yang, né? A energia está correndo ao contrário, né? Sempre há um desequilíbrio ali que precisa ser observado e ser trabalhado. Né? Então, o princípio da medicina chinesa é enxergar o desequilíbrio e procurar trabalhar. O que nós vamos fazer nas nossas práticas é prevenir, perceber os desequilíbrios quando eles estão começando, né? Ou se eles já estiverem fortes, aí, né? Fica fácil de perceber, mas aprender a perceber os desequilíbrios desde o início e procurar mudar a nossa forma de vida, né? Mudar hábitos, praticar movimentação de energia e exercícios específicos, né? Mudar pensamentos, etc., alimentação, o que quer que seja preciso, para que o equilíbrio se restabeleça e a gente não entre em um estado grande de desequilíbrio. Né? Bom, uma coisa importante a entender na questão do equilíbrio é que nós temos o equilíbrio interno, que é o mais fundamental. Né? Ou seja, existe um equilíbrio dentro do próprio órgão. Né? O órgão está doente, ele tem um desequilíbrio dentro dele. Mas esse desequilíbrio não é só interno, ele depende de outros órgãos. Está tudo interrelacionado, tudo ligado. Né? Os órgãos são todos ligados. Né? Todos os órgãos, por exemplo, precisam de uma nutrição de sangue. Eles precisam que o sangue vá para ali para nutrir. Por exemplo, o coração bombeia sangue, mas ele precisa de ser nutrido. Ele é um músculo que gasta energia o tempo inteiro, que precisa ser nutrido. Então o sangue entra para nutrir o músculo cardíaco. E aí esse sangue leva o quê? Ele leva nutrientes que são retirados por todo o sistema digestivo, onde entra estômago, baço pâncreas, intestino, fígado. Né? Ele leva oxigênio, que veio lá do pulmão. Ele leva hormônios, que são produzidos pelas várias glândulas. Né? Por exemplo, o hormônio da tireoide, que eu acabei de falar, ele aumenta o batimento cardíaco. Ele acelera o batimento cardíaco. Então, se o coração estiver muito devagarzinho, ele vai dar força para o coração funcionar melhor. É uma glândula que aumenta o metabolismo, a tireoide. Então,
há um interrelacionamento. Quando eu trabalho no sistema, eu tenho que enxergar que ele está ligado aos outros. Não é isolado. Essa visão de isolamento faz com que eu perca a percepção de onde tem desequilíbrios que estão afetando aquele sistema. Então, aí, né, essa é a pergunta, né? Como se manter saudável quando se olha o corpo por partes sem considerar o todo? Né? Você acha que você vai conseguir se manter saudável desta forma? Né? Vai aqui, vai ali e tal. Né? Observa esses diagramas que estão ali. Esses dois diagramas, o ciclo de geração e o ciclo de controle, o que eles mostram? Né? Os órgãos todos relacionados, por exemplo, onde está lá em água, rim é o R, B é bexiga, no madeira F é fígado, VB é vesícula biliar. Então, hora a gente conversa sobre isso. Então, os órgãos estão todos interconectados por essas setinhas, quer seja no ciclo de geração, no ciclo de controle. Se você observar, por exemplo, a água, que é o rim e a bexiga, se ligam no ciclo de geração, com madeira e metal. Mas no ciclo de controle, ela está ligada com o fogo e com a terra. Isso quer dizer, ela está ligada com todos os elementos. Então, se um órgão se desequilibra, ele interfere no outro. Né? Bom, nesse sistema, o que acontece? Quando eu não tenho um ponto central de equilíbrio, que a gente discutiu isso rapidamente no outro vídeo, vamos falar isso depois. Quando eu não tenho esse ponto central de equilíbrio, onde eu equilibro todos os sistemas, onde eu equilibro todas as minhas emoções, essa noção de centro, de eixo na minha vida, eu viro como uma balança de 5 pratos, que não tem um eixo central. É terrível, porque quando você mexe num dos pratos, os outros 4 movimentam. É extremamente complicado você equilibrar um sistema dessa forma. E é o que acontece com o ser humano. O ser humano vai enrolando ao longo da vida, dá uma melhoradinha aqui, aí passa uns tempos, piora outro problema, e depois é outro, e ele vai enrolando, só enrolando. É uma roda contínua, onde você vai passando de um momento de desequilíbrio para um momento de equilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, doença, saúde, doença, saúde, doença, saúde, e fica nessa maratona a vida inteira. Alguns são um pouco mais equilibrados, e outros mais desequilibrados, e aí entram muitas coisas para serem consideradas. Né? Mas esse padrão é o normal. Né? Realmente uma pessoa que busca centro é um padrão um pouco comum na nossa sociedade, e é onde você consegue realmente se equilibrar. Né? Uma outra coisa é que não é só os órgãos que você tem que equilibrar no seu equilíbrio interno. Você tem que equilibrar juntamente a mente e a emoção, e a energia, claro. Né? A mente, ela faz o que? Ela comanda o corpo. Né? Isso aí é o que todo mundo sabe. O cérebro comanda, né? manda impulsos nervosos para todos os órgãos, para todos os tecidos do corpo. Né? Então, os pensamentos e as emoções, elas interferem fundamentalmente no funcionamento do corpo. Né? Uma pessoa passou por um estresse, na mesma hora o corpo é instantâneo. O corpo bagunça tudo, o coração acelera, a respiração acelera, a perna bambeia, a urina às vezes solta que a pessoa não consegue nem controlar. Né? É uma série de sintomas que são causados o quê? Porque houve uma emoção, um pensamento, que algo é perigoso, aquele pensamento libera imediatamente uma emoção que provoca uma série de reações químicas no corpo, de liberação de hormônios, de várias substâncias, e aí o corpo altera todo o seu funcionamento. Então, o pensar e o sentir interfere no corpo. E quando você toma um medicamento, por exemplo, psiquiátrico, você está fazendo o quê? Fazendo um caminho de volta, de provocar uma interferência no corpo para poder ajudar a mente e as emoções a se equilibrar. Né? Obviamente com uma série de problemas, porque isso aí não vai na origem do problema. Isso aí é só sintomático. Né? Como a gente comentou, e os próprios psiquiatras dizem que doença está lá, não tem cura, isso aí não tem cura, toma medicamento para o resto da vida. Né? Eles falam isso comumente, né? Porque o medicamento simplesmente introduz uma substância que o corpo não está produzindo adequadamente. Né? Então, quando a gente pensa num estresse brusco como esse, assim, que eu passei por uma situação de medo,
né, um assalto à mão armada e aí eu, né, fico todo desequilibrado, ele descarrega uma descarga muito grande de hormônios. Mas se eu estou em estresse lento e suave, por exemplo, no meu serviço, todo dia aquela pressãozinha, né, tem que produzir, tem que cumprir meta, aí aquela coisa, aquela pressão enorme que hoje as empresas, grandes empresas usam, né, os programas de qualidade para achar o limite, né, e botar o funcionário para trabalhar em cima do limite, ou seja, botar ele para trabalhar em condições de estresse. Esse estresse lento e contínuo vai estar do mesmo jeito, liberando um pouquinho de adrenalina, né, alterando os nossos hormônios devagarzinho e vai produzindo o mesmo problema de um estresse brusco, só que a longo prazo. Tá? Ele vai destruindo o nosso corpo lentamente. Tá? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí vem o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. Porque o que está vindo de fora, às vezes interfere realmente no nosso corpo. Né? Então, se eu estou num lugar que está uma temperatura, né, extremamente alta, né, muito mais do que 40 graus, né, aquilo ali vai causar, um fator externo causando um impacto físico, né, em cima do meu corpo. Mas grande parte dos nossos impactos, eles são da forma com que a gente encara os problemas. Né? Igual esse problema, igual no serviço, que eu citei esse exemplo. Né? O chefe pediu que eu faça, né, trabalho daquela maneira e aí eu entro em estresse. Né? É a forma com que eu estou reagindo a um evento externo. Não é exatamente o evento externo que me causa aquele problema. Um exemplo, eu saio na rua e vejo um pitbull solto, aí eu entro em estresse, porque eu conecto que aquilo ali é um animal perigoso e pode me ferir. Mas se eu tiver com uma criança de 1 ano, um nenenzinho lá, meu filhinho lá, de 1 ano e pouco no colo, né? E aí ele vira e diz assim, au, brincar. Né? Porque ele está acostumado a brincar com o cachorrinho em casa e cachorro para ele é uma coisa boa e prazerosa. Né? Ele não tem noção de que aquilo ali que está na rua, aquele bichão, é extremamente perigoso. Então ele não gera nenhuma reação de estresse, porque a percepção dele em frente àquilo ali, aquele fato, é diferente. Né? Então, a gente mudar a nossa forma de reagir aos fatos externos é muito importante. Né? Esse é um aspecto muito importante para o nosso equilíbrio, para que eu consiga equilibrar o interno com o externo. Bom, se você realmente gostou aqui está gostando do nosso trabalho, dê aqui o seu ok. E se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando que nós vamos ter aí várias informações. E entre no nosso site, o site do Campo Celestial, né, e fique a par da nossa programação, de nossa agenda de cursos e outras informações que você pode ter, né, lá no site. Obrigado e até a próxima.